você construir uma casa. Você vai construindo aqueles tijolos aos poucos, quando você vai ver, você está com a casa, você está muito bem formado. Exato. Então, assim, eu não preciso estabelecer um limite ou uma meta que não seja real. De imediato, vai começando aos poucos. Acho que você começar a rotina de estudos também se aplica muito a isso, justamente para melhorar as notas. Eu não vou conseguir fazer uma semana, eu fazer na minha cabeça uma semana, segunda, terça eu estudo tal coisa, assim de cara. Eu acho que a pessoa vai vendo sua rotina e aplicando isso aos poucos. Exato. Você sendo leve consigo mesmo. Você ficar se autocobrando, se marginalizando assim, tão pesado, não vai dar certo. As escolas, gente do céu, tem um pódio, né? Que os três primeiros que tiraram as maiores notas, né? E as pessoas em seguida, e aquela cobrança realmente. E ali, lá na região, lá naquela cultura, sim, é uma questão muito mais séria do que a gente pode ver na cultura brasileira que a gente tem aqui, né? Não tem aquele nível de que na Coreia tem aquele Ryuhan, né? Acho que todo mundo sabe. E lá tem várias, você passa lá, as pessoas, os turistas, enfim, as plaquinhas, tipo, não se mate, não se suicide, porque os casos de suicídio de adolescentes e crianças da escola, por conta essa cobrança, essa pressão. Aí sim, realmente a gente pode falar que tem uma pressão lá, porque eles têm pódio, aí quem é o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, e tem brigas dentro de turmas, tipo, nossa, mas eu vou ser melhor que aquele. Então a gente vê muitos retratos em doramas, por exemplo, que atualmente é uma coisa que todo mundo vê. A pessoa, ela tem a melhor nota e aí tem a segunda que tem a maior nota, e aí os pais cobram, tipo, você era pra ser melhor, você era pra ser isso, e a pessoa se machuca, tem aquelas manias de se machucar e tem aquele estresse, né? Frustração, né? De botar pra fora essa frustração, né? Esse tipo, eu falhei, como é que eu vou falar? Né? Então acabam fazendo algumas coisas não apropriadas, né? Então, lá é parte da cultura deles, né? E deixar mais claro ainda que a pressão, ela não vem da escola em si, né? Ela não vem do tipo, tem alguém fazendo com que eu estude, tem alguém... Não, né? Essa pressão é quando a gente já falou aqui várias vezes, é uma autocobrança que desnecessária. É um processo que vai vindo consigo mesmo desde casa. Exato. E às vezes até por influência de outros, que a gente acha que fulaninho ele estuda muito bem, tira notas muito boas e fica falando das notas dele pra mim, aí tu tá querendo competir comigo. Porque a gente, acho que além do Zuleide e todas as escolas no geral, a gente estuda e convive com pessoas de vivências diferentes, casas diferentes, então é meio inadmissível, assim, você ficar se comparando, sendo que você tem sua vida e fulano tem a dele. Muito diferente. E eu acho que não é só, por exemplo, muitas pessoas às vezes acham que é rivalidade entre escolas e tudo mais, mas às vezes essa rivalidade a gente pode ver internamente em salas de aula. A gente pode ver que hoje em dia as salas de aulas não se baseia em união, todo mundo para se ajudar. São divididos em grupos. As pessoas têm os grupos de classes sociais, assim, não de rico, pobre, mas seus grupinhos de estilo. E a gente vê que... E isso às vezes transmite para fora da escola. Porque a gente vê que a mesma coisa, da forma que tem um grupinho em sala de aula, este grupinho também é o grupinho dos pais. E às vezes a gente não ocorre nem a conexão. Assim, grupos, porque são assim, grupos são de pessoas que... Coisa é ter grupinhos, até aí acho que é plausível, porque todo lugar tem grupo, faculdade, trabalho, isso é normal. São pessoas que a gente se dá bem. Agora cabe a equipe, a sala, a escola, tem faculdades assim, o quê? Não ter essa rivalidade, não ter essa barreira invisível, porque muitas vezes uma olhada, como é que eu posso dizer? Uma impressão que teve já cria uma barreira ali desnecessária, que não se deve ter. Porque acho que principalmente em escolas é algo muito mais delicado, porque é onde a gente cresce, é onde a gente se forma. Mas
Desculpa interromper. Né? Mas tudo isso se resolveria se houvesse um diálogo. É engraçado que muita gente hoje em dia fala sobre a gente deve se comunicar, tanto em relacionamento, tanto em amizade, mas quando chega o problema, a pessoa não se comunica. Sim. Fica guardando pra si, e acho que é uma coisa que é muito comum em escolas, é a fofoquinha. Ao invés de, tipo, vamos supor, houve um problema entre eu e Caio. Ao invés de eu conversar com ele, eu fico dizendo o meu lado pra, sei lá, Luísa, eu fico fazendo a cabeça de Luísa pra falar dele também, assim Mas vai quando há a comunicação, né, trazendo aí para a questão dos pais agora, né, se, digamos, usando o Caio como exemplo, se Caio chegasse para a mãe dele, mãe, ó, eu tenho uma certa dificuldade em matemática, eu não estou conseguindo entender, certo? Minha nota foi baixa, eu não estou usando isso como desculpa para minha nota, certo? Então, se o adolescente for claro, né, em relação às suas dificuldades, essa pressão que eles, né, se coloca vai diminuir, entendeu? Vai diminuir, porque, gente, tudo se resolve conversando. E agora uma pergunta aqui para finalizar. Se você pudesse dar um conselho para alguém que vive se cobrando demais, qual seria o conselho? Conselho, vamos lá. Vou tentar resumir tudo que a gente conversou. Eu era do tipo de aluno que me cobrava, né? E aí eu percebi que essa cobrança, né, que eu me colocava, começou a me atrapalhar quando eu quase reprovei de ano. Eu não era o CDF da turma, o nerd, eu não era. Mas eu era aquele tipo, a média é 7, vou tirar ali um 8. Matemática eu sou péssimo. Sempre fui péssimo em matemática. Todas as dificuldades. Matemática, aí depois apareceu a física, aí o negócio desandou, certo? E aí, matemática, física, a gente era ali, 4, 6, 5, 2. Quando chegou no 2, aí eu, meu Deus, alerta, né? E aí foi quando eu disse, não, eu não vou conseguir resolver isso sozinho. Sempre fui ruim em matemática. Então eu falei com a minha mãe, ó, não consigo, né? Meu irmão sempre foi muito bom em matemática, só não tinha paciência para me explicar, mas enfim. Falei com a minha mãe, ó, não consigo, e se eu continuar assim, eu acho que eu vou reprovar. Mas então, gente, eu agradeço o convite, certo? Muito bom, muito obrigada. Né? Adoraria que tivesse mais tempo pra gente ficar aí conversando. Infelizmente a gente tem que cortar agora aqui. Né? Porque esse assunto é como a gente falou ontem, que a gente ensaiou, né? Que é uma árvore cheia de galhos, né? E não tem como abordar todos os temas. Podcast é assim, aquela coisa de... Por isso que os podcasts que atualmente tem é de duração de 2 horas, 1 hora. Porque as pessoas vão falando e vai puxando o assunto, vai puxando o assunto. E os assuntos de hoje em dia estão muito amplos. Não é uma coisa básica, porque são várias situações, vários casos, e esses problemas vão atualizando e vão ampliando cada vez mais. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês possam escutar e abranger tudo que a gente falou, né? Acho que falei o termo errado. Mas enfim, acontece. Enfim, escutar a gente, e foi muito bom. Eu queria agradecer primeiro os nossos convidados, né, que vieram aqui, comentaram um pouco sobre a experiência deles, né. Muito obrigada, gente. E agradecer também todos os nossos apresentadores, né, todos os nossos alunos que a gente pôde, né, organizar e fazer o nosso melhor para esse trabalho, que também foi muito agradecer aos filmmakers que estão filmando. Enfim, gente, foi isso. Muito obrigada e um beijo. Até o próximo episódio, se tiver. Tchau!